Namah Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Jasira Prabhupada Ki Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sarvasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribol, todas as glórias dos devotos reunidos. Estamos aqui em mais uma aula, né? Que é a terceira parte desse capítulo 29 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado A Explicação do Serviço Devocional, que o Senhor Kapila Deva, né, está dando à sua mãe, Devahuti. Na aula passada entendemos que o serviço devocional ele pode ser, né, dividido pelo caráter, né, por como a pessoa está influenciada pelo modo da natureza, seja da ignorância, da paixão e da bondade, e falamos, discorremos assim mais extensamente sobre o modo da escuridão. E agora no verso 9 vai ser, né, considerado o modo da paixão, quando a pessoa presta serviço devocional estando influenciado pelo modo material da paixão. Então, a tradução do verso 9. Adoração às deidades no templo, executada por um separatista, motivado pelo desejo de gozo material, fama e opulência, é devoção no modo da paixão. Paixão é quando a natureza material te influencia para você tentar conquistar algo através da sua ação. Ou seja, é um modo do interesse, né? É um modo que agita a sua mente ou o seu falso ego para você tentar desfrutar ao máximo desse mundo e também para possuir as coisas. E aí, quando você está nessa consciência, adorando, né, as deidades no templo, que é um processo védico de se aproximar de Deus, né, esse serviço, né, adorar as deidades é um serviço devocional. Assim como ouvir, cantar, né, fazer amizade com Deus, há 9 processos, né? Então a adoração das deidades, que foi executada assim por uma pessoa que é separatista nesse sentido, que ele acha que está adorando Deus para receber algo, né? Assim, Deus está lá, eu estou aqui, então eu adoro a Deus para receber algo de Deus. Assim, separatista, você não está naquela devoção integrada, pura, onde não há esse interesse de troca. Então o modo da paixão, ele age exatamente assim. Aqui nesse verso fala, né, você está adorando a Deus pelo desejo de gozo material, fama e opulência. Então, Kapila Deva está explicando aqui a sua mãe Devahuti que como é que atua a devoção no modo da paixão. Então você tem que se auto-observar. Como que eu estou me aproximando de Deus? Com interesse ou sem interesse? Certo? A ideia é praticar, né, o serviço devocional puro, imotivado, né, sem nenhuma vontade de obter vantagens por você estar adorando os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, seja adorando as deidades, seja cantando o santo nome de Krishna, seja estudando o Bhagavad Gita. Tudo assim que você pensa, eu estou fazendo isso porque Deus gosta, e porque Deus gosta Ele vai me oferecer benefícios. Mesmo benefícios espiritual, o devoto puro, ele não quer assim, nada de Deus. A gente vê na história, né, do Srimad Bhagavatam, que quando Deus se apresenta diante de um devoto puro, esse é o teste final em que ele faz uma pergunta, né? O que você deseja? Estou aqui agora, que você me conquistou, eu te ofereço tudo que você quiser.
E o devoto puro, realmente, né, nessa posição, nossa, é algo incrível, né? Você está diante de Deus ali, você tem a possibilidade infinita de ter o que você quiser. E mesmo assim, o devoto ali, diante, né, do divino, ele só pensa assim: eu só quero prestar-te serviço devocional puro, vida após vida. Não importa se eu estou aqui no mundo espiritual ou no mundo material. Essa é a característica de um devoto puro. Ele não tem barganha com Deus, né? Krishna não é um menino de recado da alma, né? O devoto puro, ele não é separatista. Ele está integrado na consciência suprema. Ele age através da energia divina em seu coração. Então, essa é a diferença, né, do modo puro e do modo da paixão, certo? O devoto puro não está interessado em gozo material. Ele simplesmente, por ele estar conectado com Deus, ele está na vibração máxima do prazer do espírito. Quando Deus se revelar no seu coração, você vai sentir esse gosto superior. Porém, você tem que, através do seu livre arbítrio, fazer, né, esse esforço pessoal, certo? Deus, porque se você tem o livre-arbítrio, você também tem que ter a liberdade de escolher, né, dar o passo em direção a Deus. Senão você não teria o livre-arbítrio. Então Deus, ele não fica forçando você a nada. Ele deixa a sabedoria, explica, né, que o serviço devocional é atividade eterna, né, do espírito, e que a partir do momento que você serve a Deus nessa conexão completamente consciente, você se sintoniza, né, com aquilo que é supremo, com a onisciência de Deus, com a onipresença, a onipotência. Você se torna um Deus, né, em letra minúscula, assim. Uma pessoa, né, querida por Deus, porque imagina, você é uma parte de Deus. Se você está vivendo nessa dimensão divina, você é como se você fosse Deus em ação, na forma da energia. Então, há essa integralidade. Você está integrado. Isso aí é difícil de explicar com o intelecto, né? Chaitanya Mahaprabhu, ele nos ensinou a filosofia de que Krishna é Achintya Achintya Beda Beda Tattva, que Deus é inconcebivelmente igual a tudo e diferente de tudo. E aí, quando você estiver situado na sua posição pura, que seria o normal, como é o que acontece no mundo espiritual, Vaikuntha Loka, Krishna Loka, você vive nesse aspecto absoluto, né? Você entende que você é Deus como energia, certo? Uma centelha espiritual, mas você não é Deus como a fonte. Então essa é a maravilha das maravilhas, você estar situado na sua posição perfeita, independentemente de onde você estiver situado, no mundo material ou no mundo material. Mas o devoto puro, quando Deus aparece perante ele e lhe dá o direito, né, de escolher o que quiser, então através do livre arbítrio, né, que a pessoa já se rendeu a Deus e atingiu esse ponto em que Deus se manifesta perante ele, pode ser na meditação, pode ser através da percepção mesmo normal. Então o devoto, ele já está no ponto mais elevado de existência, que ele vive no serviço devocional com Krishna, nessa conexão pura, e quando você atinge isso, não há nada mais a ganhar, né, a obter. Tudo que você vai fazer a partir desse ponto da pureza, você vai expandir o seu amor pelo divino. E a expansão desse amor, né, que acontece momento a momento, já que o espírito, né, não vive no tempo, ele vive sempre no aqui e agora em relação a Deus, esse amor expansivo nada mais é do que também o aumento da bem-aventurança. Imagina, a cada momento a sua felicidade aumenta. Isso é o mundo espiritual, quando você está relacionando com Deus, né? E aqui no mundo material você também atinge uma posição de paz interna, porque
Lá no fundo você entende isso, quando você atingiu essa posição de consciência pura e você sente o prazer, a ananda do seu próprio espírito se manifestando. Então isso é sensacional, né? Você quer encontrar a felicidade, a paz, né, a harmonia na vida? Conecte-se com Deus, aqui e agora no seu coração. Saia fora desse tempo material que traz coisas boas, traz coisas negativas, certo? Mas isso aí é o padrão de movimento material, onde você está sempre sujeito a dualidades de tristezas e alegrias, né? Sofrimentos e dores e prazeres materiais. Porém, isso tudo é relativo à mente, ao corpo, né? Então, o espírito, quando ele entende que ele é um servo eterno de Deus, ele procura se situar cada vez mais nessa posição de pureza. Mas enquanto ele não atinge essa posição pura, ele fica sob a influência, né, do serviço devocional mesclado com os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. E aqui, né, o senhor Kapila Deva está explicando a sua mãe sobre o serviço devocional. Inicialmente, né, as pessoas elas vão se render, né, em servir, vão tentar servir a Deus sob a influência desses modos, e aqui Krishna está, Kapila Deva, né, que é Krishna, está descrevendo como se manifesta numa pessoa, né, quais são os sintomas da pessoa que está se devotando a Deus nesse modo da paixão, né? Prabhupada, ele diz que separatista é aquele que vê o seu interesse como separado do interesse do Senhor Supremo. Entende? Assim, como a gente estava falando, né? A alma, quando serve a Deus, ela tem que seguir aquilo que Deus quer no seu coração. Você vai compreender isso. No Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, a gente, ao estudar, entende o que Deus quer. Não há desculpa, né, de ignorar assim, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Temos que saber o que é favorável para a nossa vida espiritual e o que é desfavorável, certo? Então, temos que notar, né? No modo da paixão, você tem um interesse separado de Deus, porque você só adora Deus para satisfazer o seu interesse, para favorecimentos materiais ou até mesmo ocupações espirituais. Porém, não é isso, né? Você tem que ter um caráter, né, unitivo e não separatista com Deus. Você tem que falar assim: Deus, haja na minha vida, assim, sem eu ficar tendo caprichos ou racionalizações. Aí Deus, quando sente, né, essa pureza de entrega sua, real, ele começa a agir na sua vida, porque tudo é a existência de Deus. Não tem como você desvencilhar a sua vontade da vontade de Deus, porque se você fizer isso, você cai na ilusão. Tudo segue na existência conforme a direção divina. Então Krishna, ele está supervisionando todo mundo, assim, de dentro do coração. Krishna é a testemunha suprema. Logo, não há possibilidade de enganá-lo ou de fazer arranjos assim, intelectuais, mentais, até mesmo uma espécie de sentimentalismo, né, em relação a Deus. Relação direta, nua e crua. Entenda que Deus está no seu coração, que Ele é o comandante supremo. Lógico, Ele deixa você fazer algumas coisas de maneira moderada nesse mundo, enquanto você ainda está, né, sob a influência da energia material. Porém, lá no fundo, você tem que saber que deve prevalecer, né, no seu desejo, no seu coração, aquilo que Deus quer. O que Deus quer é a perfeição. É seguir uma vida perfeita, de vitória, né, sobre essa natureza inferior, principalmente dentro dessa forma maravilhosa que é a forma humana, que nos capacita inteligentemente a alcançar o grau mais elevado de autorrealização espiritual. Certo? Então temos que meditar nisso, né?
O quanto estamos desejando coisas para barganhar com Deus. Essa adoração, né, que a pessoa vai assim, na igreja, no templo, aí, ali canta os seus louvores, né, mas no final não tem essa entrega. Né? Krishna, ele quer isso, renda-se a mim, torna-se meu devoto, pensa sempre em mim. Para de ficar querendo outras coisas além de mim, né? Porque Deus, ele já sabe o que você quer. Quando Deus te cria, ele te cria para a perfeição do relacionamento amoroso com ele. Mas a alma, né, inicialmente, assim, em sua inconsciência espiritual, ela está associada, né, com os modos da natureza material, está literalmente contaminada, né? Há uma poeira assim, tampando os seus olhos espirituais. Porém, quando a gente lê o Bhagavad Gita com profundidade, ou ouvindo, né, um devoto puro dando o significado, ou uma pessoa também que já está muito avançada em espiritualidade, os nossos olhos se abrem. Essa é a maior bênção da existência, é quando você encontra, né, uma pessoa ou material sagrado que te revelam qual deve ser a sua postura nesse mundo, para você sair desse mundo, dessa matrix, né? E você também entender a sua posição espiritual. Aí se fala assim, né? Você é um servo eterno, amoroso de Krishna. Então você tem que se perguntar assim, mas como é esse serviço? De modo que Kapila Deva está explicando aqui para Devahuti sobre isso, sobre o serviço devocional. E você começa a observar em si os sintomas, né? Você vai falar assim, qual o modo que está agindo agora na minha vida? Será a ignorância? Será a paixão? Será a bondade? Então agora estamos estudando o verso onde Krishna está demonstrando, né? Se você está adorando Deus com desejo de obter, né, gozo material, ou fama, ou opulência, a maioria das pessoas estão mais ou menos, né, nesse nível, né? Todo mundo agitado, sob a influência do encanto da escuridão, das trevas, que criam, né, essa sociedade com necessidades artificiais de conseguir mais e mais coisas, ter tanto poder, muito dinheiro, muita fama, né? Essa é a sociedade do modo da paixão, né, de Kali Yuga principalmente. Então a gente vê que todas, né, a maioria assim, daquilo que se chama religião, ou de idealismos ou filosofias, tem uma queda, né, uma vertente para essa necessidade de se dar bem, né, materialmente, dessa forma, né? Então aqui no caso, Deus, ele se torna um Deus materialista, né? Eu adoro Deus porque Ele está me dando coisas materiais. Aí você adora todo dia, né, com aquela expectativa, com aquela boa vontade, mas aí se de repente na sua vida, né, dentro da sua programação kármica, você acaba perdendo tudo e as coisas começam a dar, entre aspas, né, errado, porque faz parte do seu aprendizado, né, ter certos tipos de experiência, tudo supervisionado por Deus no seu coração. E quando acontece algo aparentemente, né, negativo, de acordo com os seus valores e crenças materiais, que vem, né, da programação de um sistema materialista, aí você deixa de adorar a Deus, né? Esquece rapidinho de Deus, porque você não está recebendo aquilo que quer, né? Essa posição você quer sempre dominar, né? Ser o Senhor. Até de Deus você quer ser o Senhor. Aí Krishna tem que ser o seu menino de recados. Temos que prestar bastante atenção nisso, né? Prabhupada fala, né, que os devotos, né, mistos, ou devotos nos modos da paixão e da ignorância, eles pensam que é interesse do Senhor Supremo fornecer as encomendas dos devotos. O interesse desses devotos é tirar do Senhor tanto quanto possível para o gozo, né, de seus sentidos.
Então isso é mentalidade separatista, porque na verdade a devoção pura, né, foi exposta, né, no capítulo anterior a esse, onde se diz que a mente do Senhor Supremo e a mente do devoto, elas devem entrar em harmonia. Né, quando a gente fala Om Namo Bhagavate Vasudevaya, né, eu estou pedindo a Deus, deixa que a minha mente mergulhe na sua consciência suprema, para que eu possa manifestar na minha vida, né, nessa minha realidade da encarnação atual, porque eu sou co-criador com Deus, sempre eu sou co-criador de tudo que acontece na minha vida, nos mínimos detalhes, estão sendo produtos da minha vibração pessoal, certo? É isso que as trevas tentam fazer na humanidade, tentam impor, né, na frequência mental delas, que é a ferramenta criativa e perceptiva do espírito, coisas que criam a realidade que o sistema demoníaco quer. E daí todo mundo vive com medo, né, nesse sentimento coletivo de desamparo, acham que são separados, né, todo mundo acha que é separados de Deus. Há várias, né, nações que já são ateístas, né, acham que ser feliz é viver com um governo que só oferece as benesses materiais, mas no fundo tudo isso é muito demoníaco, né? A sociedade perfeita é a sociedade centralizada, né, com um único pensamento em satisfazer a Deus, com um governo santo que nos fornece as necessidades básicas materiais e as condições para que todo mundo possa adorar, né, a Deus e também em seus corações. Assim, essa é a sociedade védica, como a gente lê no Srimad Bhagavatam. Exemplos e mais exemplos de como fazer a política real do divino. Considerando isso, quando analisamos, né, essa sociedade materialista, vemos que é algo assim bem sinistro, bem absurdo. E aí todo mundo interagindo com essa falsa politicagem, essa falsa religiosidade, essas filosofias que vêm de uma manipulação, né, de ideais mentais assim, corrompidos, ou para mostrar assim, algo, meias verdades, vamos dizer assim. Aí quando você pega o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, imediatamente a sua consciência, né, se expande e você se estabelece nos pés de lótus do Senhor Krishna, assim como fez Arjuna, né? Todo mundo tem essa hesitação, como Arjuna teve no início do campo de batalha. Arjuna ficou temeroso, né? Como é que eu vou enfrentar essas sombras, esse sistema, né? Considerando o lado dos Kurus, né? Essa sociedade demoníaca, né? A pessoa fica pensando assim, e Krishna no meio do campo de batalha, Deus presente, né, diante de Arjuna, assim como Deus está presente dentro do nosso coração, e mesmo assim ficamos hesitando, deixando assim, o tempo passar, racionalizando, encontrando desculpas após desculpas, encarnação após encarnação, para não se render a Deus. E no meio do campo de batalha, Krishna dizendo a Arjuna, eu estou aqui agora, presente diante de você, e você está hesitando em seguir a minha ordem, né? O meu interesse supremo. O seu interesse nesse momento, Arjuna, tem que ser o meu interesse, e o meu plano é que esse sistema demoníaco do planeta Terra atual seja dissolvido, seja destruído, né? E eu estou usando você como uma ferramenta de luz nesse mundo, uma ferramenta divina, para cumprir o meu propósito, o meu interesse, o meu plano. Entendeu? Não há, assim, a consciência de Arjuna era separatista inicialmente. Ele preferia, né, abandonar o seu dever como kshatriya, como guerreiro, e renunciar, né, para não ter que cometer violência, porém não estava dentro dos planos de Deus essa escolha de Arjuna.
E daí Krishna bondosamente, né, nos deixou esse Bhagavad Gita na forma de luz pura para todos os espíritos que querem realmente entender a saga, né, da forma humana nesse mundo. E bondosamente Krishna deu um brigueiro, né, em Arjuna, e ele falou, aí quando Arjuna se rendeu a Krishna, ele falou assim, Krishna, eu não sei o que fazer mais, né? E aí isso está logo no capítulo 2. Aí quando ele se rendeu de fato, ele abriu o coração dele para que Krishna pudesse se revelar. Essa é a ideia, né? Se você está no modo da paixão, ou muito assim no modo da bondade, mas está especulando, então como que Krishna vai se revelar ao seu coração? Você tem que se render, né? Para entender qual é o interesse de Deus no seu dever dessa forma humana, nessa atual encarnação, dentro do contexto social. Né? Você tem que entender se você é um Brahmana, se você é um Kshatriya, um Vaishya, um Shudra. Krishna ele vai manifestar no seu coração o seu dever, assim como ele manifestou para Arjuna, e Arjuna lutou, né, assim, com sucesso total, porque se você está rendido a Krishna, não tem como a força demoníaca vencer a sua alma. Né? Não importa o tamanho do exército que esteja do lado oposto, fazendo frente, criando obstáculos para a sua alma, imediatamente, se você está com Krishna, você é como o sol. Você irradia, né? Você dissolve toda a escuridão imediatamente, se você todos os dias está ali cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, né? Aí sempre lembrando de Krishna, das encarnações de Krishna, ouvindo sobre Krishna, falando sobre Krishna, né? Tirando um bom tempo do seu dia para estar focado nos pés de lótus do Senhor. Então não tem como né, você manter essa consciência separatista. E aí Arjuna lutou com todas as suas forças, entendendo, né, que quando você luta a favor de Deus, a força que você tem, a potência que você tem é dada por Krishna de dentro do seu coração para você obter o sucesso aqui nesse mundo. Né? Esse mundo é uma grande ilusão, você que está criando os problemas, as dificuldades, os obstáculos, né? Porque você simplesmente não se rende a Deus, você não entende isso, certo? Não entende isso. Então coloque essa fé, né, Jrada, que Krishna pede. No início você tem que ter confiança completa, porque você não realizou assim, Deus completamente em seu coração, mas através dessa rendição, desse sadhana, da prática espiritual diária, você vai dar abertura real para Deus se manifestar. Mas você não pode ficar barganhando com Deus, nesse sentido desse verso aqui né, que Krishna está nos explicando. Você não pode jogar com Deus. Certo? Você sempre vai perder, né? Como Krishna diz no Bhagavad Gita, eu sou o maior dos trapaceiros. Ninguém pode jogar com Deus e ganhar, porque Deus ele é que comanda toda a ilusão. Imagina. Deus, certo? É Deus. Então você tem que se render. E aí, quando você se rende, você vai entender o que Deus quer. Isso aí não é mental, intelectual, Deus vai falar para você, é um sentimento puro, da sua razão pura. De modo que o devoto puro, às vezes, ele age de determinada maneira, né, em certas ocasiões que não entendemos, aí queremos julgar as ações de um devoto puro, assim, né? Queremos, né, criticar, julgar tudo na nossa vida. Mas se você julga um devoto puro, né, de alguma forma, é um terreno muito perigoso, de acordo com as escrituras, é uma ofensa muito grave querer, né, implantar defeitos nas ações de um devoto que realmente seja puro, certo? Não entendemos, né? Assim como Arjuna podia questionar, né, por que Krishna está querendo
que eu participe de uma guerra fratricida, né, para matar, né, meus irmãos, meus parentes, meus tios, meus mestres. Porque Krishna, né, quer que eu faça isso, né? Krishna não é amor. Por que ele quer me colocar nessa guerra? Então Arjuna não entendeu muito bem, né, que existe um plano divino para todo o universo, e cada planeta, cada humanidade que está se desenvolvendo para a espiritualidade, né, essa é a intenção, né, do espírito que está na forma humana, é atingir um ponto de consciência onde ele vai se desapegar completamente do mundo material, da ilusão, e vai focar a sua energia, ou ascensionar, né, a sua energia a um nível de consciência onde ele vai agir simplesmente para satisfazer aquilo no qual ele está programado dentro das diversas centelhas espirituais que aqui vivem, para participar desse plano divino, né? Cada pessoa está no lugar certo, na hora certa. Só que quando você está na ilusão, você fica boiando assim, nesse oceano, né? Fica boiando assim, pedindo socorro, e não tem nenhum horizonte, não tem nada assim para você se refugiar. Daí Krishna fala: o único refúgio seguro é meus pés de lótus. Pensa sempre em mim. Esteja refugiado no santo nome de Deus, aí você vai ver que sua vida vai dar um salto, né, excepcional. Não procure respostas e explicações assim, transcendentais. Primeiro você tem que fazer a prática, né, espiritual de todos os dias, purificar a sua mente, meditar em Deus, num contínuo cada vez maior, e aí você internamente vai entrar naquilo que você é. Você vai transcender. Tem uma hora que a sua energia vai ascensionar tanto pela prática espiritual que você transcende. E aí você usa, né, a sua vida perfeitamente. Assim, Arjuna, ele lutou na batalha, se rendeu a Krishna, entendeu a posição, né, de Deus, né, no capítulo 11, né, do Bhagavad Gita, a gente observa, né, Arjuna, ele entendeu, né, uau, eu estava atuando assim com Krishna como amigo, sentava-me na cama, dormia com ele, assim, um amigo lindo, porém eu não sabia que ele era Deus. Aí ele começa a pedir perdão: Deus, eu não sabia que você era Deus e eu te tratava como um ser humano comum, só como um amigo. E é exatamente isso que Krishna quer, né? É exatamente isso. Mas naquele momento da batalha de Kurukshetra, Krishna, ele teve que ativar a razão pura de Arjuna, para que Arjuna fosse a mola mestra, né, o receptor desse conhecimento do Bhagavad Gita. Então ele tinha que ter essa autorrealização. E aí ele realizou Krishna, lutou, né, venceu a batalha, né? Isso aí não tem como, né? Mesmo porque no capítulo 11 a Arjuna vê, né, os guerreiros do outro lado da batalha entrando na boca de Krishna, da forma universal, sendo consumidos, né, pelo fogo do tempo personificado. A Arjuna viu, né, passado, presente, futuro. Krishna lhe deu o olho onisciente. Dessa forma, né, temos que, mesmo não tendo agora esse olho onisciente, devemos entender que tudo é Krishna, que tudo está acontecendo conforme o plano de Krishna, e devemos adorá-lo de forma pura. E aqui Krishna, né, está falando isso. Não me adore sob a tutela de um modo da natureza material. Por isso Krishna explica antes, né, a adoração imperfeita, para depois explicar o serviço devocional perfeito. Assim como eu falei, né, essa devoção pura foi ensinada no capítulo 28. Temos que estudar, né, já que somos servos eternos de Krishna, temos que saber como é a devoção pura. Porém, estou tentando aqui complementar a esse conhecimento em relação aos modos da natureza, o contraste, né, daquilo que se chama a devoção pura, certo? Então, o devoto, ele
Na verdade, ele não deve desejar nada além de executar o desejo do Supremo. Então isso aí que se chama de unidade, né? Unidade não é se fundir, né, na luz de Deus. Unidade é servir o interesse de Deus. Quando você faz o que Deus quer, é como se Deus estivesse fazendo através de você, já que você é uma energia de Deus. Só que a maravilha de tudo isso é que Deus ele te dá o livre arbítrio de recusar fazer isso. Então isso é amor, né? Amor é permitir que você entenda de uma forma, né, numa percepção de sofrimento ou separatista, assim, que não é para ser assim. Você fica em desarmonia, você sente um vazio existencial quando você adora Deus nesse modo da paixão. Por mais que você seja, né, aquele corolla da igreja, assim, né, um coroinha, essa pessoa que está sempre ali em Deus, não é assim, entendeu? Você tem que viver na consciência de Deus e para isso você tem que saber quem é Deus, certo? Então isso é unidade. Quando você entende que Deus é Krishna, você estuda, né, as palavras de Krishna no Bhagavad Gita e no Bhagavata, como estamos fazendo agora, né, estudando esse verso, e daí você vai frequenciando a sua mente cada vez mais com a consciência suprema e abrindo, né, as portas do seu coração para Krishna se manifestar. Então unidade é isso, o seu desejo é você se perguntar o que Deus quer. O que eu posso fazer para satisfazer o Senhor? E aí Deus ele manifesta no seu coração, ele te usa como um instrumento, né? Porque todo desejo material separatista está te levando para condições infernais de existência. Mesmo que aparentemente haja o chamado, né, prazer material, em fama, né, em ganho, em opulência. Tudo isso, na verdade, está te conduzindo a você estar se afastando cada vez mais de Deus, né? Mas você, quando pensa, né, o que Deus quer, né? E no Bhagavad Gita, Krishna está falando, né, que um dos maiores desejos dele, dentro, né, daquilo que se chama devoção pura nesse mundo, é você viver a sua vida expandindo a mensagem de Deus para os outros corações. Assim como Krishna veio e falou o Bhagavad Gita, você também fala o Bhagavad Gita na autoridade de um devoto puro, né, no entendimento mais amplo, para passar para o coração das outras pessoas, para que elas passem também a sintonizar com Deus em seus corações e que os desejos delas, né, sejam convertidos todos no desejo de satisfazer a Deus. E isto que é chamado unidade, né? Então, quando o devoto tem um interesse ou vontade diferentes do interesse do Senhor Supremo, é isso que se chama uma mentalidade, né, separatista. O que é impossível, né? Ninguém pode se separar de Deus, já que você é uma parte integrante de Deus. Essa mentalidade separatista é referente ao falso ego, por você estar se identificando com esse teor materialista, com essa agitação, né, de tenho que ter alguma coisa, tenho que ser alguma coisa nesse mundo, tenho que desfrutar esse mundo. E aí você esquece de Deus, e é o que acontece muito facilmente nessa atmosfera de Kali Yuga, quando o dito devoto assim, deseja gozo material, sem referência ao interesse do Senhor Supremo, ou quer tornar-se, né, como falamos, né, famoso, opulento, utilizando assim, de Deus, né, ele está tentando usar Deus, a misericórdia ou a graça do Senhor Supremo. Isso aí é a maior covardia, né, porque Krishna ele oferece tudo ao seu devoto puro. A partir do momento que você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né, tudo vem para você naturalmente. A misericórdia de Deus ela tem que vir para você no sentimento de que, assim, eu vou ficar com Deus e vou me despreocupar um pouco da energia material, porque Deus ele vai me trazer o que quiser, né? Fizemos um estudo agora do canto 12 do Bhagavad Gita, onde falamos as qualidades de um devoto puro,
Ele não está interessado onde vai morar, ele pode morar num lugar luxuoso, ele pode morar numa favela, amigos, inimigos, fama, infâmia, honra, desonra, né? O devoto puro não está interessado em nada disso, certo? Então, não há essa separação porque o devoto não está barganhando com Deus. Então você não tem que usar a misericórdia. Imagina, só de você existir, só de você ser uma parte integrante consciente da energia de Deus, isso já é a misericórdia, a graça de Deus acontecendo, né? O fato de você poder existir, de ter essas experiências em várias dimensões, mesmo aqui no mundo material, dentro dessa prisão, quando você tem esses olhos de ver, de entender o que é o contraste da luz pura de Deus, né? Porque aqui é escuridão, mas o devoto puro, como ele está situado em Deus, tanto a energia material como a energia espiritual representam Deus, né? São energias, certo? O fato é que você está fixo nos pés de lótus de Deus, é isso que está valendo, e você está em serviço devocional, ou seja, você está agindo na energia natural do Espírito que você é. E a misericórdia e a graça de Deus são infinitas, quando você está situado, né, no reino de Deus, vivendo nessa justiça divina. A justiça que você segue a lei de Deus perfeitamente conforme Ele nos revela nas Escrituras, certo? Então, temos que ter cuidado, né, com esse modo da paixão. Tem uma classe de pessoas que são chamadas, né, Mayavadis, né, que interpretam essa palavra separatista assim, de uma maneira diferente. Eles dizem que enquanto alguém adora o Senhor, deve pensar que é uno com o Senhor Supremo. Dessa maneira, né? Os Mayavadis são Maya, a ilusão, né? Eles aceitam, né, a ilusão como uma verdade que eles manipulam, equivocam, né? Então, como isso é possível? Enquanto você adora a Deus, você pensa que você é Deus, né? Algo assim absurdo, né? Mas faz parte do processo de quem está buscando, né? Então essa é outra forma adulterada de devoção dentro dos modos da natureza material, né? Então esse conceito de que a entidade viva é una com o Supremo está mesmo no modo da ignorância. Você achar que você e Deus são a mesma coisa, né? Como eu falei, né? Atincha beda tatua. Né? Você tem que entender que Deus, você é Deus como energia, mas Deus é diferente de você como o energético. O raio do Sol é igual ao Sol como uma manifestação da energia do Sol, porém o Sol é diferente do raio, o Sol é a fonte do raio. É simples entender isso, que você é uma parte integrante do Ser Supremo. Você é uma centelha espiritual. E a centelha espiritual presta serviço ao todo. Só que o serviço devocional, como a gente sempre fala, e eu repito várias vezes, quando você serve a Deus, há uma integração de consciência. E aí Deus serve a você à medida que você o serve. É uma troca de energia, né? O raio brilha mais quando ele está tocando o sol assim, né, em sua consciência. O raio sempre vai ser o raio, mas ele vai estar cada vez mais brilhante na medida em que ele sabe qual é a raiz dele que toca o sol, né, de onde ele é emanado, né? Então o espírito é isso. O espírito, quando através de sua rendição ele toca na fonte suprema que está dentro do seu coração, esse espírito ele se torna brilhante, né? Brilhante, ele começa a ver as coisas de uma forma luminosa. E quem não está, as pessoas que estão cada vez mais afastadas do sol, que estão lá na pontinha do raio, elas não têm brilho, né? A escuridão consome
o brilho do raio porque ele está afastado do sol, ele não está rendido ao sol. Por isso que Krishna está falando, renda-se a mim, entende que eu sou o Sol Supremo. E aí, se você está sempre pensando no Sol, você sabe sempre que você é o brilho do Sol, certo? E daí você serve ao Sol porque você existe como a natureza serviu do Sol para propósitos felizes, amorosos, harmoniosos, né? Aí as benesses que você vai ter, os créditos, né, espirituais, vão te fornecer tudo que você quiser. Krishna não hesita em te dar coisas materiais, opulências, mas Krishna está interessado no seu amor, né? E aí quando você se rende a Krishna, ele passa a supervisionar a sua energia pessoal, porque você entra na potência interna de Deus. Aí tudo que acontece na sua vida está sobre a regência direta de Krishna, e você entende que se algo não acontece na sua vida dentro daquilo que se chama o desejo material, é porque Krishna sabe que se você obter, né, aquilo que você quer possuir ou desfrutar, isso aí vai atrapalhar o seu caminho espiritual, a sua realização de sucesso nessa forma humana. Por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita, né, cuidado com o modo da paixão, porque ele é a porta aberta para o inferno, né, da alma, né? A alma se perde no encanto material. Então o modo da paixão, né, sempre aparece, né, na vida da pessoa, alguma pessoa com a forma encantadora, apaixonada, aí vem Kamadeva, né, o Cupido, dá uma flechada no seu coração, aí você se envolve. Essa paixão pode ser por um lugar, por uma casa, por uma profissão, por tudo assim. E aí você é capturado, né? Assim como um peixe vai morder a isca do anzol. E aí às vezes você vai perder essa encarnação só porque você cedeu à ignorância, né? Porque você achou, né, que estava se dando bem. Então Krishna, ele já sabe que você não aguenta o tranco para certas coisas, mesmo que você pense que seja forte espiritualmente. Então Krishna, ele não vai te dar, ele está te protegendo, ele está fazendo o maior bem para você, certo? Porque aí quando Krishna cuida do seu devoto, aí a história é outra, né? Enquanto você tem o livre-arbítrio para escolher entre Deus ou não, aí a responsabilidade é sua. Porém, quando você se rende a Deus e você está vivendo nessa plataforma de amor puro por Ele, completamente, a sua consciência está completamente coligada à consciência suprema, então aí as coisas se tornam mais poderosas, né? Krishna, ele não se dá a todo mundo assim. Krishna, ele se entrega ao amor de um devoto puro. É esse ponto que devemos almejar com toda a força e entusiasmo no nosso coração, enquanto estamos aqui, por exemplo, ouvindo essa aula nesse planeta Terra, com a disposição da escritura do Bhagavad Gita, com o significado de um devoto puro, e também várias almas que estão aí nesse mundo, né, vagando, que nem sabemos que são devotos puros. Mas Krishna diz que quando você se rende a Ele, Ele apresenta para você algumas dessas pessoas que vão iluminar o seu coração e aí fazer com que você tome a atitude dentro do seu livre-arbítrio de escolher Deus, se render logo nessa forma humana ao Senhor Krishna, aos seus pés de lótus, ao seu santo nome, e aí você segue a sua vida igual o Arjuna seguiu, né, o que Krishna falou, e atingiu a vitória. Então temos que fazer isso urgentemente para não perder mais uma encarnação humana, né, e tirar da nossa mente essa mentalidade de nos unirmos a Deus nesse sentido de pensarmos que somos Deus, né? Não há adoração. Quando você pensa que é Deus, como que você vai adorar a Deus? Né? É uma adoração egoísta, né? Você está se adorando a você mesmo. Isso não concede, né? Aqui no Srimad Bhagavatam, onde Kapila Deva está explicando perfeitamente a Devahuti, certo? Então está explicando aqui, tudo isso que eu estou falando está ligado ao modo da paixão, né? Modo da paixão. E querer, né, se tornar uno com o Supremo,
Isso aí então está no modo da ignorância, é uma aberração. A maior ilusão que um espírito pode ter é ele pensar que é Deus, né? Nesse sentido de unidade, né? Eu sou Deus, né? Não há outro Deus, eu sou Deus. E aí ele se ilude cada vez mais, né? Essa é a maior maia. E aí você tem que entender, né? Unidade significa unidade de interesse, onde a sua consciência manifesta a consciência suprema. Imagina você manifestando a inspiração, a criatividade, né? Você sentindo a onisciência de Deus agindo através de você. Isso é maravilhoso. Mas qual é o problema, né? Por que você não quer aceitar que Deus se manifeste em plenitude no seu coração? E aí, né, de alguma forma interpretativa, racional, né, porque o Bhagavad Gita não está falando dessa adoração de unidade, né, de fusão, né? É como, né, uma gota de oceano se fundisse no oceano. Eu falo assim, não, eu sou o oceano, eu não sou a gota. Mas não é assim. Você sempre é a gota. E a gota é parte constitucional, parte integrante do oceano, certo? Então, de alguma forma, você é o oceano, mas você sempre é a gota que está servindo ao oceano. Então, quando você realmente mergulha no oceano, nesse interesse, né, de unidade, então você começa a agir como o oceano. Então, isso é maravilhoso. Imagina, a gota vai ter o potencial do oceano. Isso é absoluto, né? Então Krishna fala, quando você se torna um devoto puro em adoração constante a mim, quando você atinge o sucesso da vida espiritual, né, principalmente nessa forma humana que se destina a isso, de acordo com a criação de Deus, isso é maravilhoso. Você está manifestando as suas emoções, os seus pensamentos, né, as suas atividades, a sua inteligência, né, o seu próprio eu começa a existir na plenitude de tudo que é essa vida, certo? Mas você tem que começar a fazer a sua prática. E aí esses versos revelam, olha só, vê só, Krishna fala, tá vendo? Se você está me adorando assim, esse é o modo da ignorância. Se você está me adorando desse jeito aqui que eu estou falando agora nesse verso 9 do capítulo 29, canto 3, aí Krishna falou, tá vendo? Não é assim que me adora. Você pode me adorar, o importante é que você está se voltando para mim, mas não é assim. Essa é a validade de você estudar, porque você pode se auto-observar em como você está se aproximando de Deus. E no capítulo 28, Krishna explica a devoção pura, né? Podemos um dia, né, falar esses versos também. Então é isso, né, que a unidade realmente baseia-se em unidade de interesse. Prabhupada diz que o devoto puro, ele não tem assim, interesse senão o de agir pela causa do Senhor Supremo, certo? O interesse real do Espírito é agir pela causa do Espírito Supremo. Então tem que se perguntar o que Deus quer. Por que Deus criou ou está mantendo esse mundo material? Prabhupada dizia assim, qual o interesse do governo de ficar mantendo uma prisão? Né? Sim, Deus não tem interesse de ficar mantendo uma ilusão, né? Esse gasto de energia, né? Mas como não queremos nos render a Krishna, ficamos presos na energia material. Então essa prisão ele existe pelo amor de Deus, porque queremos usar o nosso livre-arbítrio para não nos rendermos a Krishna, a Deus, certo? Lógico que o governo, vamos dizer assim, né, podemos falar o governo supremo, ele, se não tivesse o mundo material, né, todo mundo estaria já vivendo no mundo espiritual, completamente livre, consciente, feliz. Mas esse mundo material também, além de ser uma prisão, é uma escola para os espíritos, né, que se manifestam, centelhas espirituais que surgem, né, nesse corpo brilhante de Deus,
essa natureza material tem o propósito também de criar esse contraste, onde você aqui experimenta o que não é o serviço devocional. Você experimenta algo oposto à sua atividade eterna em relação a Deus. E vamos dizer assim, entre trancos e barrancos, entre sofrimentos e dores, frustrações, misérias, né, nascimentos e mortes, velhices, doenças e todas as necessidades que se derivam, né, de uma luta constante contra essa energia ilusória, tem um momento que você vai acordar e vai falar assim, aqui não é o meu lugar, né? Isso também é relevante para o espírito, né? Ver a ilusão, ver o quanto somos ignorantes por não nos rendermos aos pés de lótus de Deus, né? Isso é uma realização importante, né? Faz parte, acredito, né, do processo, porque se você só está no mundo espiritual, você não realiza esse outro lado. Então, acho que Krishna criou também esse mundo material para termos essas experiências de contraste, para entendermos o ponto espiritual puro, certo? E quando você sabe disso, imediatamente você entendeu a lição, você não está reclamando mais, não está julgando Deus, você falou, que legal, entendi agora, que interessante, né? Estar aqui na prisão e ver como é a vida livre e como é a vida de prisão, certo? É igual a gente dá aquele exemplo do peixe, né? Se o peixe está a vida toda dentro do oceano, ele nem sabe o que é o oceano, mas se você tira o peixe do oceano, ele vai entender o que é o oceano. Então esse mundo material é como se você estivesse fora do oceano de bem-aventurança divina e espiritual, que é o natural da existência. Só que essa performance, vamos dizer assim, perceptiva, mental, ilusória, derivada da sua falsa identificação com esse corpo material, faz você ter essas experiências frustrantes na energia material, que são parte do processo do plano de Deus para despertar todas as almas, né, através de sua liberdade, de seu livre-arbítrio, para que elas possam realmente, finalmente, né, se render aos pés de lótus de Deus e, estando nessa consciência espiritual, ascensionando cada vez mais, ela atinja o ponto de pureza, onde, após o abandono dessa forma material, possa voltar definitivamente para o mundo espiritual, para a morada de Krishna, Krishna Loka, Vaikuntha Loka Dham. Certo? Então esse é o mistério, né? É o mistério revelado, né? Assim, Krishna, ele nos diz tudo, não fica escondendo, né? A nossa mente é que fica especulando, e há um medo assim, sinistro, por que você não se rende logo a Deus? E aí o sistema demoníaco acontecendo, né? Tentando destruir todas as religiões, querendo que todo mundo seja ateísta, servidores de um sistema que apenas oprime, que domina, que faz você ficar com medo, inseguro o tempo todo, que inventa histórias, né, certas profecias, aí você vive nesse métier, né, da confabulação de líderes, né, que podem ser também de outros planetas que estão aqui na Terra, enfim, tudo se torna uma miscelânea de absurdos. Quando você atinge essa posição pura do espírito, você consegue observar assim de uma vez só, né? Assim como Arjuna observou todo o universo material quando estava lá na presença de Krishna, no meio da batalha de Kurukshetra, né? Quando Krishna revelou tudo para ele, assim, de uma vez só, a mente dele deu um estalo, assim, ele se iluminou e, uau, Krishna, desculpa por ter agido como seu amigo, eu não sabia que você era Deus, né? Dessa forma, Deus vai aparecer no seu coração e você vai ter um insight, né? Como falam, né? Como se um raio saísse do céu e iluminasse tudo na sua mente, e aí você abre esse canal para a ascensão da sua energia, onde você se conecta com Deus no seu coração. Aí tudo se torna, né, nesse mundo se torna uma espécie de brincadeira, né? Você brinca aqui na ilusão, observa tudo.
Então é isso, né? Então, esse verso aqui eu me alonguei mais um pouquinho na explicação, porque complementei muitas coisas, né? Muitas coisas que têm a ver com um entendimento assim, maior do que está por trás desse verso, né? Então, Prabhupada, no significado desse verso, quando ele finaliza, ele diz: quando alguém tem, inclusive, uma pequena mácula de interesse pessoal, a sua devoção está misturada com os 3 modos da natureza material, certo? Então, devoção pura é devoção completamente motivada. É isso que Krishna está esperando que atinjamos, né? Dessa forma humana. Então, aqui, né, isso aqui é bem interessante, né? Se tem um pouquinho, uma gotinha de interesse pessoal, você tem que entender: poxa, eu estou fazendo isso aqui para Deus, mas lá no fundo, né, você sabe que lá no fundo você está fazendo algo para Deus para obter, né, algo em troca, né? Você sutilmente vai saber, né, isso se você tiver uma sensibilidade. O devoto puro está completamente rendido, ele não tem ego, não está preocupado nem um pouco com seu bem-estar material, porque o devoto puro ele está sempre bem, né? Em todos os aspectos, esteja o externo acontecendo de uma forma chamada negativa ou positiva, de acordo com as crenças materialistas. Então o devoto puro ele é transcendental. Essa é a nossa situação real, né? Somos transcendentais sempre, estamos além da energia material. E também estamos aqui, né, experimentando a energia material através de um corpo material grosseiro, e também experimentamos outras dimensões através de corpos materiais sutis. Mas não esquecemos quem somos, o observador, né, por trás dos acontecimentos materiais, certo? Então Krishna ele está falando: observa como você está se aproximando de mim. Então na próxima aula vamos, né, falar sobre a adoração no modo da bondade, e estamos seguindo os versos de uma forma informal, né? Vamos falando aqui, sendo inspirados, né, pelo Senhor Vishnu em nosso coração. Então espero que vocês tenham recebido, né, essa informação do Srimad Bhagavatam com muito carinho, com muita atenção, e estejam caminhando realmente para a vitória, né, final dessa forma humana, se rendendo a Deus. Inicialmente nos rendemos a Deus com os sintomas da influência dos modos da natureza material, mas o que importa é que você realmente se rendeu, e que através desses versos, dessas aulas, você vai compreendendo como você tem que averiguar o ponto, né, impuro ou poluído da sua devoção. Mas Krishna ele está olhando, né, dentro do seu coração, ele está vendo o quanto realmente você quer se estabelecer numa relação pura com ele. Agora, se você vai ficar adorando Deus com interesse material, então você não vai ganhar a atenção plena de Krishna, né? Como diz, né, no Bhagavad Gita, né, que as pessoas que se rendem a Krishna, que são aflitos, que desejam, né, coisas materiais, dinheiro, poder, fama, opulência, pessoas que são simplesmente curiosas, que leem o Bhagavad Gita assim, sem profundidade, e os sábios, né, esses aí já são uma categoria mais elevada, que estão buscando o conhecimento sem segundas intenções, porque eles querem se autorrealizar através da sabedoria divina. Então Krishna fala: a partir do momento que você se torna um sábio nesse mundo, você se rende a Deus, e aí você desperta o amor em seu coração, e você entra na frequência Vaishnava, ou Krishnava, né? Assim, da Bhakti Yoga, e se torna um devoto, uma pessoa agindo em pureza nesse mundo,
E de modo que a consciência suprema vai estar sempre presente, te protegendo, você está sob a tutela perfeita da potência interna de Deus, que vai começar a trabalhar seriamente na sua vida para que, após o abandono dessa forma, né, material, você possa voltar para a morada de Deus, e é isso que ele nos explica no Bhagavad Gita. E a partir do momento que você volta para o mundo de Deus, com todas essas considerações do contraste, né, espiritual, que é a energia inferior de Deus, a natureza material, Krishna diz que você nunca mais volta, né? Porque agora você entendeu o que é a prisão. Antes você não entendia, você precisava passar por essa experiência de alguma forma, né, pela consideração de Deus ou pela misericórdia. Aí você volta mais forte ainda, porque se você está no mundo espiritual e você sabe o que é o mundo material, aí você compreende quem é Krishna, quem é você, o que é a felicidade, o que é o amor, né? Tudo se torna mais significativo. Por isso é muito importante passarmos, né, por essa experiência material, e temos que estar em gratidão por estarmos aqui nessa frequência atual. Certo? Então vamos fazer a nossa parte, vamos falar sobre Krishna, vamos ouvir sobre Krishna, vamos cantar o seu santo nome e vamos tentar adorá-lo, né, sem interesses, né? Simplesmente porque Deus é Deus, temos que adorá-lo e despertar o nosso amor. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são os devotos reunidos, todas as glórias são Prabhupada, Radha Krishna, ao santo nome do Senhor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.